Boa noite, meus amigos, irmãos. Muita paz, muito mais paz e luz para todos. Vamos orar, pedindo a Jesus, nosso Pai, que nos dê inspiração, que nos dê força para a noite de hoje. Hoje é quarta-feira. Aqui estamos na nossa doutrinária virtual. Por enquanto, lembrando a prece que Jesus nos ensinou, oremos em nossas casas, onde estamos, nossa casa, ou nossas casas, que agora é uma extensão da CEF, é uma extensão da Casa Espírita, pois estamos todos conectados e a partir de agora, o mundo espiritual, os mentores, amigos, visitarão os lares, colhendo material magnético para ajudar outras pessoas em várias partes do mundo ou em várias partes onde a espiritualidade domina e que nós não temos alcance, que nós não sabemos. Com a prece que Jesus nos ensinou, vamos dar início à nossa atividade, à nossa reunião doutrinária de hoje, virtual. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, sempre, Senhor. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livra-nos, Senhor, de todo mal. Pois todo o poder, toda a glória é para sempre vossa, meu Jesus, meu Senhor. Meus irmãos, vamos, a partir de agora, estudar um tema muito bom, muito interessante, para médiuns ostensivos ou não. Pois todo mundo é médium, mas o médium ostensivo, ele traz um dom especial, uma missão que é muito primorosa, maravilhosa. Mas não vamos esquecer, antes de dar início, de se inscrever no canal, de dar o seu like, pois isso é importante para que cresça a nossa atividade no YouTube. Então, nós começamos agora sobre o papel dos médiuns nas comunicações mediúnicas. Se estende a atividade em si própria do médium nas reuniões mediúnicas ou não. O médium deve permitir a comunicação mediúnica fora da reunião? É uma pergunta que fica no ar. Fora da reunião, ele deve permitir, ele deve dar comunicação, permitir a passividade, se tornar passivo para que ocorra a comunicação mediúnica em qualquer lugar? Não. Então, vamos estudar no livro dos médiuns, que é o nosso livro que orienta, que nos traz o conhecimento para que seja praticado esse conhecimento. A pergunta: o médium deve permitir a comunicação mediúnica em qualquer lugar? Vai ficar para a gente ir respondendo durante a nossa fala hoje. O livro dos médiuns, com muita propriedade, nos fala que o médium, no momento da comunicação, ele está num estado especial. E o capítulo, o papel dos médiuns na comunicação, começa dizendo assim: no momento em que exerce a faculdade mediúnica, o médium está em seu estado normal, em seu estado habitual? Não. O próprio Kardec, aqui os espíritos respondem: não.
ele está num estado de transe, que é um estado muito especial. É um estado de crise, transe, crise, no momento da comunicação. É o que Kardec diz, é o que o Livro dos Médiuns diz, e é o que nós constatamos através da prática mediúnica. Todo médium que já tem uma certa experiência, que pratica a mediunidade, ele sabe muito bem como que acontece esse transe, essa crise. E aí aí aqui vem Kardec dizendo mais. As comunicações escritas ou verbais também podem emanar do próprio encarnado, do próprio espírito do médium. Então ele vem tratar aqui de um assunto muito delicado e discutido o tempo inteiro entre os grupos mediúnicos, entre os trabalhadores da seara mediúnica nas casas espíritas. A questão do animismo. Mas aqui vem um esclarecimento muito importante e que a gente constata no trabalho, na prática mediúnica, nas reuniões, o tempo inteiro. O animismo, ele é importante para o médium. O médium, geralmente, ele começa com a comunicação do seu próprio espírito, que é o animismo. O animismo não é a mistificação. O animismo é o próprio médium exteriorizando, através das comunicações mediúnicas, através do seu próprio espírito, a sua crise, as suas dificuldades, as suas questões de outras vidas, da vida atual. Nós chamamos o animismo, a comunicação anímica, de limpeza dos filtros, limpeza do filtro. Porque o médium tem lá os seus problemas psicológicos, os seus questionamentos da alma, suas questões da própria alma, que traz das suas vidas anteriores e da vida atual. O médium pode estar hoje na reunião mediúnica e ele teve dias anteriores, agora, na própria encarnação, dias difíceis, dias que deixaram sequelas no seu psiquismo, que acarretaram a sua vida, a sua questão psicológica, a sua vida. Então, ele acaba dando a comunicação dele mesmo. Isso ocorre muito na reunião mediúnica, haver uma mistura do espírito que se aproxima do médium para dar comunicação e começa a haver uma interferência entre o espírito do médium e o espírito do comunicante. Toda essa prática demora, toda essa limpeza de filtros demora durante um tempo. É preciso viver a mediunidade com Jesus. É preciso estudar, é preciso praticar a experiência e ganhando a experiência com o tempo. E é interessante, para que haja esse trabalho perfeito de passividade, de desligamento, distanciamento do dia a dia, do problema pessoal, do problema psicológico pessoal, é preciso que haja uma prática, uma vivência na casa espírita. Então, o médium é importante que ele não participe apenas da reunião mediúnica, da atividade mediúnica. Ele precisa se humanizar a cada dia, criar sentimento de amor, de piedade, de empatia, de sentir no outro, para na hora da atividade mediúnica ele conseguir ficar passivo, totalmente distanciado dos seus sentimentos pessoais,
Na hora da comunicação mediúnica, do trabalho mediúnico, ele é um meio que vai deixar, que vai ficar passivo para que o espírito se manifeste através dele. É possível que após a comunicação do espírito comunicante, o espírito diga: eu não estou entendendo por que eu estou falando, por que eu estou aqui. Um espírito que não tem ainda vivência, conhecimento da vida espiritual, de que está desencarnado, ele diz: eu não entendo por que eu estou conversando aqui e esse corpo aqui não é meu, essa pessoa, eu me toco aqui, eu toco e é tudo muito estranho. O médium é o primeiro dialogador com o espírito. Aí ele já vai, através do sentimento, do pensamento, se comunicar também aí. A comunicação do encarnado com o desencarnado se dá através do pensamento. O espírito se aproxima e através do mecanismo da ligação de espírito, perispírito. Então, através do pensamento, o médium vai captar o que é que o espírito está falando. Aí vem umas questões depois aqui, com relação ao animismo, que começa a haver uma confusão mental com o médium. Oh, meu Deus, o que é isso? Por que eu estou falando dessa forma? Que o médium iniciante sofre muito, tem muita dificuldade. E falando-se de médium que trabalha na casa espírita, que desabrochou a mediunidade ali e que tem a orientação da literatura espírita e tem outros companheiros médiums que orientam, que ajudam. Imagine o médium que desabrocha a mediunidade lá fora, às vezes participando de religiões que têm preconceitos com a mediunidade, e que o médium aí ele passa por vários processos delicados até encontrar até encontrar a casa espírita, até encontrar a literatura que vai ajudar, até encontrar pessoas que vão entender a sua dificuldade. Mas, além do livro dos médiuns, que fala sobre esse problema do animismo, nós temos o livro Nos Domínios da Mediunidade, de André Luiz, que é perfeito também. Complementa muito a obra, o livro dos médiuns. Complementa porque ele explica aquilo que a gente lê, que a gente estuda no livro dos médiuns e que a gente não consegue compreender de pronto. Vem nos domínios da mediunidade e explica. Daqui a pouco nós vamos falar algumas coisas, alguns pontos que o livro de Martins Peralva, Estudando a Mediunidade, que é uma interpretação que Martins Peralva dá da obra Nos Domínios da Mediunidade, que Martins Peralva facilita para todos nós, dando explicações assim difíceis que tem lá nos domínios no livro dos médiuns. Nós vamos adentrar um pouco as colocações de Martins Peralva, porque qualidade, ou seja, o papel do médium nas comunicações é um assunto tão complexo que não pode ficar só na interpretação, não pode ficar só na minha interpretação, na minha pouca experiência a respeito do assunto, mas é necessário buscar as obras dos mestres que conhecem, que vivenciaram tudo isso, mestres encarnados e desencarnados. Então nós temos espíritos com conhecimento profundo do assunto, porque os espíritos eles nos veem de lá para cá, do mundo espiritual para o mundo físico. Então é uma facilidade muito grande para nos explicar.
Aqui diz assim: como distinguir se o espírito que responde é o do médium ou do outro? Do outro quer dizer se é do médium, se é o espírito desencarnado que está dando a comunicação na reunião, ou se é do espírito do próprio médium. Quantas vezes já ouvimos essa pergunta? Quantas vezes você aí que está me ouvindo também já ouviu essa pergunta? E quantas vezes você já se perguntou: meu Deus, como é que eu vou saber se o espírito é do médium ou é um espírito desencarnado? Aí vem o espírito do médium, ele se comunica. No começo é muito mais ele do que do espírito desencarnado. E mesmo depois de uma certa experiência, ainda há sinais do médium na comunicação do espírito desencarnado. Então, ainda tem rudimentos fortes do médium. Porque se o médium passa a ser aí agora um intérprete, se a comunicação vem através do pensamento, qual é a linguagem do espírito? O pensamento. Pois bem, então ainda vai demorar vindo. Agora vamos à questão em pauta. Como saber? Como distinguir o que é de desencarnado e o que é de encarnado? O espírito desencarnado, ele traz, para o próprio médium saber, o médium não raciocina. Na hora da comunicação, o médium não raciocina. Naquela hora, ele fica totalmente passivo. E o médium consciente, ele vai até se assustando, se surpreendendo quando a comunicação vai acontecendo. Ele fica, nossa, aí começa a vir algo que ele nunca ouviu falar, um assunto que ele nunca ouviu falar, e ele começa a sentir no seu próprio corpo físico reações, ele é tomado por algo, sensações diversas. Se o que o espírito estiver sofrendo, o que estiver acontecendo com o espírito, o médium vai sentir. E ao mesmo tempo, o médium vai falar, vai estar falando através dele. Então o espírito se aproximou, compensou a energia, compensações vibratórias. Vamos pesquisar depois, que hoje não dá tempo aqui para falar sobre as compensações vibratórias. Então, compensou a energia, e aí o médium começa a ter os sintomas que o espírito tem. E isso vem muito forte, muito forte, muito forte. Dependendo da passividade do médium, da entrega do médium, de deixar mesmo, aí ele vai ter essas reações físicas. Mas ao mesmo tempo ele vai estar falando e ele não está raciocinando. Quando nós falamos, ou quando o médium fala sobre algum assunto, o que ocorre? Ele, normalmente conversando com qualquer pessoa, em qualquer lugar, o que ocorre? Ele vai falando, ele vai raciocinando, e aí ele vai falando como todo mundo. Toda pessoa, quando vai falar, quando vai conversar, quando vai falar alguma coisa, vai falando e vai acompanhando aquele raciocínio e fala. Quando o médium, na comunicação mediúnica, não. O médium teve todos os sintomas fortes. Ele começa aí agora a falar. Eu às vezes digo, o médium abre a boca. Ele simplesmente se vê falando. E ele não raciocina e ele não conhece aquele assunto. Não é interessante? Agora, quando é anímico, o anímico,
a comunicação anímica, o médium vai ter sintomas bem parecidos. Ele vai entrar no transe, ele vai entrar em crise, em transe, do mesmo jeito que na comunicação mediúnica. Porque ele está dando uma comunicação dele mesmo. Então, ele vai sentir aqueles sintomas, aquela coisa, aquelas vibrações, e ele vai pensar que é o do espírito. E qual a posição aí agora? Nós vamos falar rapidamente disso, que não é o assunto. Qual é a posição do orientador, de quem está dando assistência a ele? Conversar como se fosse com um desencarnado. O doutrinador, ou seja, o orientador, o esclarecedor, que está dando apoio ao médium, principalmente no processo de educação mediúnica, não deve dizer: olha, essa comunicação não é sua, essa comunicação é anímica. Porque às vezes o coordenador do grupo, o orientador do grupo, os colegas do grupo, convivem com o médium fora dali. Aí quando o médium começa a conversar, começa a falar, começa a dar aquela comunicação dele mesmo, os colegas começam, isso é ele. Isso aí é uma comunicação anímica. Isso não é espírito. Não devemos fazer isso. Devemos continuar na postura de oração e tudo mais, que ali está tendo uma comunicação. Alguns ali no grupo identificaram que é uma comunicação do próprio médium, porque conhece o médium e vê o assunto. E o orientador, o dirigente do grupo, que tem uma certa convivência com o médium, ele vai perceber através de vibrações. Se ele for um orientador que ele é vidente, ele vai perceber. Se ele tiver um pouco de experiência, ele vai perceber, ele vai compreender, vai perceber que é uma comunicação do médium e deve conversar com o espírito do médium que está se comunicando do mesmo jeito que conversa com o espírito desencarnado. E deve guardar silêncio, por caridade, por amor, porque o médium ali está num processo de desenvolvimento da sua mediunidade. O médium ainda não tem como saber o que é comunicação dele e o que é comunicação do desencarnado ou de encarnado. Sabia? Nós sabemos que o encarnado também dá comunicação. Vamos entrar agora aí no assunto. O encarnado pode dar uma comunicação mediúnica. Mas vai ser lá para frente que nós vamos falar ainda do assunto. Vamos terminar a questão anímica. Então, o animismo é algo muito bom, é necessário. O médium, no começo, ele vai ter um traço maior nas comunicações anímicos do que depois, quando ele se desenvolve. Isso é natural. E mesmo depois vai ter algum traço lá na comunicação da parte anímica, porque o médium é intérprete. Então, nós vamos agora falar um pouco da postura do médium para vencer todo esse... para que haja um papel mais definido na sua atividade mediúnica. Ele necessita de abnegação. Martins Peralva diz aqui, interpretando lá do livro Nos Domínios da Mediunidade, ele precisa de abnegação, perseverança no trabalho mediúnico, dedicação completa. Nós vimos aqui no início que é um dom dado por Deus. É uma dádiva, é uma bênção. É um patrimônio que Deus deu a ele. Aí ele vai precisar trabalhar essa faculdade com abnegação, com perseverança no trabalho mediúnico,
vai manter o médium, o servidor, em condições de sintonizar de modo permanente com os espíritos superiores, permutando assim com as forças do bem as divinas vibrações do amor e da sabedoria. Então, se ele se mantiver assim, porque o médium, ele vai dar comunicação de espíritos superiores, de espíritos amigos, mas ele também, o trabalhador da seara mediúnica, também vai vai dar comunicação, permitir a comunicação dos espíritos em sofrimento, socorrer as almas em sofrimento, porque elas precisam falar, buscar o entendimento da vida delas, por que elas estão assim. Acaba que a mediúnica passa a ser um hospital-escola, como é a casa espírita. Então, o médium não deve dar comunicação só dos espíritos superiores, dos espíritos em evolução. Ele vai dar comunicação do que for preciso, do que for necessário. E ainda aqui nos domínios da mediunidade diz: vivemos em permanente sintonia com entidades desencarnadas e com pessoas de todos os tipos evolutivos, permutando assim criações mentais elevadas ou inferiores. Pensamentos guerreiam pensamentos, assumindo as mais diversas formas de angústia e de repulsão, ou de atração e de felicidade. O médium, ele vive o tempo inteiro nesse clima. O médium, ele levanta muito bem, muito tranquilo. Hoje é dia da reunião mediúnica. Aí, o dia da reunião mediúnica, o que ele vai fazer na reunião mediúnica, já começa o trabalho, já começa a sintonia. Aí, quando ele acorda, ele já acorda na sintonia. Aí ele não entende por que ele está sentindo, o que é que ele está sentindo, por que ele não está bem, por que ele está nervoso. Aí, quantas vezes encontramos companheiros durante o dia, trabalhador da mediunidade, que diz assim: ah, mas hoje eu não amanheci bem, eu não estou bem. Ah, mas eu já sei o que é, sabe o que é? Hoje é dia de reunião mediúnica. Então, quem não conhece o trabalho mediúnico, diz: eu não quero nunca esse negócio de reunião mediúnica. Ou então fica numa curiosidade tremenda para saber o que é isso, por que isso, por que quem tem a faculdade mediúnica tem esses problemas, porque a faculdade mediúnica tem raízes orgânicas. Ela é uma faculdade que tem os princípios, que tem orgânicos, e vai ser, quando o médium sintoniza com as psicosferas diferentes, ou que vai ter reações estranhas. Então, a mediunidade sem Jesus, jamais. O que é a mediunidade com Jesus? É o trabalho constante no conhecimento, no autoconhecimento, no conhecimento do evangelho e vivência, no conhecimento das orientações da literatura espírita, do livro dos médiuns. A comunicação mediúnica, ela traz o socorro para os espíritos que sofrem através do médium, como ela traz as mensagens do outro lado. Não deu tempo, mas eu vou tentar ainda falar um pouco sobre a comunicação de pessoas encarnadas. Durante a atividade mediúnica, poderá ocorrer comunicação de pessoas encarnadas. Porque pessoas que estão no momento dormindo, ou há histórias de pessoas hospitalizadas. Então, há uma
possibilidade grande ocorre. Então, porque o espírito está encarnado, mas ele é espírito. Então, quando ele se desprende do corpo, ele pode ocorrer e acontecer uma comunicação através do médium de espírito encarnado. Então, vamos estudar mais sobre isso e lembrar que o papel do médium na comunicação é muito sério. Nós sabemos muito pouco. O médium deve se aprimorar a cada dia, é o conselho, se aprimorar estudando e não ficar entusiasmado, sabe? Porque às vezes o médium se desinteressa de estudar, porque tudo fica tão fácil para quem tem a mediunidade ostensiva mesmo. Aí fica muito fácil, muito leve o contato. Aí o médium começa a se entusiasmar e ficar assim extasiado diante daquilo e se desinteressa do estudo, porque diz: não, é isso mesmo aqui, pronto. Mas não é bem assim. É preciso saber por quê. Lida-se com o desconhecido. E é diferente, porque quem não é ostensivo não sente do mesmo jeito de quem é médio ostensivo. Mas o assunto de hoje seria para realmente um seminário. É um assunto profundo para se falar em meia hora, 35 minutos, 40 minutos. Vamos, então, chegando ao final, conclamando a todos os médiuns a uma sintonia maior de trabalho, entendimento, estudo. Vamos conclamar a todos a aproveitar essa oportunidade na Terra. Oportunidade que o tempo da gente na Terra é tão rápido, o tempo de todos na Terra. Estamos passando por aqui, cada um com sua missão. E a missão do médium é a missão de ser intérprete. É a missão da comunicação pelo pensamento, porque a linguagem do espírito, dos espíritos, é o pensamento. Se preparar para estar cada vez mais livre, liberto do apego à vida, do apego à terra, do apego às coisas, às situações que não merecem apego, mas simplesmente amar, amar, amar. Pois o amor é luz que a todos nos conduz. Amor, amor, amor. É o evangelho em uma palavra. Que Deus nos conserve sempre na determinação, no desejo de servir, no desejo de aprender, no desejo de caminhar com Jesus, utilizando os nossos dons. Falamos do papel do médium nas comunicações mediúnicas. Lembramos, não ceda da comunicação em qualquer lugar. Há perigo em toda parte. Para o médium, para qualquer médium, há perigo em toda parte. Então, não devemos, porque lidamos com o desconhecido. Por mais que conheçamos um pouquinho, é o desconhecido. Vamos trabalhar com segurança. Então, vamos chegando ao final da nossa fala. Espero que tenha passado alguns conhecimentos transmitido aqui, colhido em tudo aquilo que nós estudamos, o dia a dia, na pouca experiência que temos, pouquíssima, rogando a Deus que seja conosco, agora e sempre, eternamente. Pois, vinde vós que desejais crer. Os espíritos celestes vos chamam para vos anunciar grandes coisas. Deus guarda os seus tesouros para vos dar
todos os seus benefícios. Avançai, avançai pelas veredas da prece e vereis quanta alegria, quanta luz, quanto amor. Já não mais os ruídos confusos da terra, já não mais, mas as alegrias, as harpas dos serafins, as flores, o ar puro e celeste, já não mais dor, já não mais choro, já não mais lágrimas, mas avançai, avançai pelas veredas da prece e vereis quanta alegria, quanto amor, quanta paz. Desejo a todos muita paz, muito mais luz, muito mais amor, muito mais serenidade, muito mais perseverança. Deus seja conosco, hoje e sempre, eternamente. Um abraço fraterno, muita paz.